Exame 2005, parte 2, questão número 4. É uma pergunta de funções que envolve derivada, como estamos aqui a ver. Temos então uma função de domínio R+, tal que a sua derivada é dada por... E sem recorrer à calculadora, resolva as seguintes questões. Portanto, temos aqui a 4.1 e 4.2, vamos resolvê-las então separadamente. 4.1. Seja R a reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa 1. Lá está a definição de derivada, que é muito usual aparecer nos exames nacionais. E vamos já ver como é que fazemos a interpretação disto. Seja P o ponto de interseção da reta R com o eixo OX, e reparem que a reta R é uma reta tangente ao gráfico de f no ponto da abscissa 1. Sabendo que f de 1 é igual a 3, determina a abscissa do ponto P. Bom, aparentemente isto até pode parecer assim um pouco confuso e tal, estamos a falar de uma reta, um ponto que intersecta o eixo. Então o que é que eu aconselho? Vamos por partes. Vamos fazer um esboço daquilo que nos estão a relatar. Portanto, um esboço, mesmo que, e aqui dou-vos um conselho, mesmo que nós não conhecemos a função f, nós poderemos fazer uma representação da derivada da reta tangente com uma função qualquer. Okay? Aliás, eu a função f nem a tenho, nem sei como é que ela é, mas não dá para meter na calculadora nem nada, porque eu não a conheço. Vou fazer aqui uma função qualquer, assim, por exemplo, uma função f de x. Uma função f de x, e o que é que me estão a dizer? Aqui no ponto de abscissa 1, vou marcar aqui, isto consigo marcar, ponto de abscissa 1, tenho uma reta tangente a esta função, que eu vou aqui marcar também. Passa apenas neste ponto, ok? Uma reta tangente, aqui, mais ou menos, mesmo que não seja esta a posição da reta, eu sei que ela é tangente, portanto a função vem aqui, passa ali tangente à reta, pronto. Já estamos a ver a nossa reta R, ok? Porque isto já ajuda a pensar. Temos uma função f e temos a reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1. Seja P, agora vamos visualizar este ponto P, o ponto de interseção da reta R com o eixo do x. Ora, o ponto P está aqui. Este é o ponto P e é isto que nos estão a pedir, ok? O que nos estão a pedir é esta abscissa do ponto P, ok? É este x aqui que nos estão a pedir. Termina a abscissa do ponto P. É que nós assim sabemos do que é que estamos à procura, ok? Bom, e agora vamos ver qual é que será a estratégia para calcular isto. Já agora só mais uma coisa, temos aqui esta informação, sabendo que f de 1 é igual a 3. Este ponto, quando o x é 1, isto pertence à reta e à função, portanto aqui ficamos a saber que é 3, aqui, ok? Bom, então uma estratégia para calcularmos aqui este x. Reparem que este ponto P pertence à nossa reta, não é? Se nós soubéssemos a equação da reta, y igual a mx mais b, se eu conseguisse descobrir a equação da reta R, era fácil. Porquê? Porque calculava os zeros da reta, não é? Dizia que o y era 0 e calculava o x. Portanto, se eu tiver a equação da reta, consigo facilmente calcular este ponto, porque neste ponto o y é 0, não é? O ponto tem coordenadas x, 0. O x já há de ser negativo, mas, portanto, um valor negativo, 0. Então, vinha aqui dizer que o y era 0 e calculava o x. Então, objetivo, vamos calcular esta reta. Para calcular uma reta, precisamos do m, do declive. Em primeiro lugar, calculamos sempre o declive. Sempre. Okay? E para calcular o declive, poderemos utilizar várias coisas. Pode ser a forma... Pode ser dois pontos, se nos derem dois pontos da reta, que não temos aqui, ok? Aqui não temos dois pontos. Pode ser pela derivada. Pode ser pela inclinação, por exemplo. Então, o que é que eu aconselho fazer neste momento? Aula de derivadas. Tenho lá um apanhado, um resumo das fórmulas dos declives. Há umas 4 ou 5, quando as retas são paralelas, perpendiculares, que nos permitem calcular o m em várias situações. Neste caso, o que nós temos para calcular o m é a derivada, ok? Não vamos esquecer, eu não escrevi aqui, por acaso foi esquecimento. Vou então passá-la para aqui. A derivada é 2 mais x ln de x. Portanto, a derivada é, vou escrever lá aqui em cima, 2 mais x ln de x. Ok? E então, eu neste caso, vou descobrir o meu declive através da derivada, porque eu tenho a derivada. E nós sabemos o quê? E dizem-nos que a reta é tangente à função, não é? Então, f' de 1, a derivada de uma função num ponto, é igual ao declive da reta tangente à função nesse ponto. Esta é a definição de derivada. Nós poderemos então calcular aqui o f' de 1 e temos o declive. Quanto é que é o f' de 1?
vou calcular aqui em cima, já agora, f' de 1 é igual, vou substituir aqui na função derivada o x por 1. Quanto é que dá ln de 1? ln de 1 dá 0. Podem rever também as fórmulas dos logaritmos na aula de funções, módulo 2. Portanto, f'0 vezes 1 dá 0, f' de 1 é igual a 2. Portanto, temos aqui o declive é 2, ok? Portanto, a nossa reta já está neste ponto, 2x mais b. Como é que descobrimos o b? Para descobrir o b é sempre fácil, é substituir por um ponto conhecido da reta e calculamos o b. Substituímos aqui no x e no y, qual é o ponto? É o ponto 1, 3. Ok? Por isso é que serviu este valor, f de 1 igual a 3 servia para isso, para nós termos aqui um ponto que pertence à reta. Então, o ponto 1, 3 pertence à reta, logo podemos substituí-lo na reta. Isto é xy, ok? Então fica 3 igual a 2 vezes 1 mais b, ou seja, portanto 3 menos 2 igual a b. Conclusão, 1 igual a b. Temos então aqui y igual a 2x mais 1. Esta é a equação da nossa reta. Já temos a equação da reta. Como é que eu calculo então o ponto onde ela interseta o eixo do x? Vou dizer que o y é 0, não é? Se eu disser então aqui que o y é 0, para calcular as coordenadas do ponto P, que eu sei que é x0, vou então dizer que o y é 0 e calcular o x, que me vai dar, portanto, x igual a menos 1/2. Ok? X igual a menos 1/2. Determina a abscissa do ponto P. Resposta: x, o meu x é igual a menos 1/2. É a abscissa do ponto P. Ok? Vou então passar para a 4.2, que diz o seguinte. Já agora vou escrever aqui outra vez a derivada. X mais... Peço desculpa que agora... Ups. Peço desculpa, engasguei-me aqui um pouco. Ora, 2 mais x ln x. E agora estava a ver que tinha que repetir este vídeo, mas penso que não. Portanto, 2 mais x ln x. Ok? Então o que é que pede na 4.2? Estuda a função f quanto ao sentido das concavidades do seu gráfico e quanto à existência de pontos de inflexão. Bom, nós já sabemos que a primeira derivada estuda a monotonia e extremos, a segunda derivada estuda concavidades e pontos de inflexão. Portanto, aula de derivadas, se quiserem investigar mais este assunto, e eu vou aqui resolver. Precisamos então, para estudar as concavidades e pontos de inflexão, da segunda derivada. Nós temos a primeira, ok? Então o que é que temos que fazer? Segunda derivada, zeros da segunda derivada, tabela, ok? Este é sempre o caminho. Se for para estudar monotonia e extremos, derivada, zeros, tabela. Primeira derivada, zeros, tabela. Se for a segunda, as concavidades e pontos de inflexão, segunda derivada, zeros, tabela. Então, nós como já temos a primeira, só temos que derivar uma vez. Embora eu procure a segunda derivada, vou ter que derivar só uma vez, porque já tenho a primeira. Então, derivando a primeira, ficou a segunda, não é? Que vai dar isto. Ficamos assim com isto. Temos aqui depois a derivada de um produto. A derivada de 2 dá 0, porque é uma constante. E aqui tem a derivada de um produto. Está no formulário, ok? Portanto, neste momento eu vou disponibilizar também um formulário para vocês terem sempre aí perto ao fazer agora os testes. A derivada de x dá 1. Portanto, 1 vezes ln x dá ln x. E a derivada do ln, isto também está tudo no formulário, ok? Dá 1 sobre x. Ou seja, ln x mais 1. Zeros da derivada, portanto, f duas linhas de x igual a 0. Ou seja, ln x mais 1 igual a 0. Conclusão, ln de x igual a menos 1. Ou seja, x igual a e levantado a menos 1. Tabela. Vamos fazer a tabela para vermos então as concavidades e pontos de inflexão. A tabela tem sempre esta estrutura, sempre, e a estrutura é a mesma caso seja concavidades e pontos de inflexão ou monotonia extremos, ok?
Portanto, aqui metem sempre a derivada em cima e a função em baixo. Vamos ver o domínio da nossa função. Eu penso que é R+, já agora confirmo para não estar... sim, o domínio dá até para ver ali na função, o domínio da derivada é R+, mas isso acho que é dito no enunciado, exatamente, está aqui dito. Ok, se não tivesse dito também o calculávamos aqui da derivada, mas nós temos o domínio da função f, que é então R+. Então a nossa tabela não faz sentido ir de menos infinito a mais infinito, ok? Vai de 0 a mais infinito. E agora eu costumo fazer assim, o 0 não pertence ao domínio também, porque o domínio é R+. Se pertencesse, eu colocava aqui uma coluna para o 0, mas como não pertence, posso pô-lo aqui em cima, não é preciso estar a reservar lugar para ele, ok? Então aqui para o meio vêm os zeros da derivada e pontos eventualmente que não pertençam ao domínio. A derivada aqui anula-se, a segunda derivada. Vamos ver então depois, atrás deste valor, se dá positivo ou se dá negativo. E à frente, o que é que dá? Então, por exemplo, ln de E dá 1, 1 mais 1. Vocês, portanto, poderão fazer sempre isto desta maneira. Encontram um valor aqui à frente do E levantado a menos 1. Portanto, E levantado a menos 1 dá 1 sobre E, não é? Podem fazer na calculadora, dá 0, qualquer coisa. Encontramos um valor aqui à frente, por exemplo, 1. Se eu substituir aqui o x por 1, vejo se dá positivo ou negativo. ln de 1 dá 0, 0 mais 1 dá 1. Portanto, dá positivo. Poderei fazer um valor aqui atrás e substituo, portanto vejam na máquina quanto é que dá 1 sobre E, eu estou aqui a fazer de cabeça, eu estou a fazer com uma abordagem gráfica, porque eu estou a fazer assim, já agora, também não custa nada. Estou a ver o gráfico da minha segunda derivada, que é este, lnx, eu sei que é este gráfico assim, mais 1 subiu, não é? Portanto fica um gráfico com este aspecto, em que este 0 é o E levantado a menos 1. À frente do 0 é mais e atrás é negativa a função, ok? Mas como este tipo de abordagem poderá não ser fácil para qualquer aluno, principalmente que não goste destas abordagens gráficas, há uma forma que resulta sempre, que é substituir por valores aqui neste espaço. Só tem que fazer a conta na máquina, ver quanto é que isto dá. Imaginemos que dava 0,3. Então podiam pôr o 0,1, está aqui, e substituíam no x e viam se estava positivo ou negativo, dá negativo. Quer dizer que tem a concavidade voltada para baixo e aqui para cima. Então temos um ponto de inflexão, ok? Resposta à pergunta. Isto agora também é importante. f de x tem concavidade voltada para baixo. E agora vou chamar a atenção de uma coisa. Eu estou aqui a pôr este símbolo para abreviar. No teste vocês escrevem tem a concavidade voltada para baixo em 0 é levantado a menos 1. f de x tem concavidade voltada para cima, e escrevem, ok? Em E levantado a menos 1 mais infinito. E f, portanto o ponto E levantado a menos 1, f de E levantado a menos 1 é ponto de inflexão, ok? Portanto, este ponto, o E levantado a menos 1 e o f de E levantado a menos 1, que aqui nem sequer podemos calcular porque não temos a função f, é ponto de inflexão, ok? Tem um ponto de inflexão. Aqui, de qualquer maneira, também não diz para o calcular, não é? Diz estudo quanto à existência. Portanto, e nós aqui vemos que tem um único ponto de inflexão. Ok? Então, até uma próxima.